O problema não é a falta de tempo, é um cérebro sobrecarregado. Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Pode Virar Referência. Eu sou a Júlia Schiavi e aqui a gente conversa com pessoas que constroem autoridade de verdade. Não por opinião, mas por estudo, prática e impacto real. Hoje o episódio é especial porque a conversa é com alguém que estuda o cérebro humano há décadas e ajuda pessoas, profissionais, empresas, a entenderem o que realmente está por trás do cansaço extremo, de falta de foco, da queda de desempenho e até mesmo o burnout. O Dr. Alexandre Rezende é neurocientista, professor universitário, pesquisador e atua com neurociência aplicada à educação, aos negócios e à vida real. Alexandre, seja muito bem-vindo ao Pode Virar Referência. É um prazer te receber aqui. Olá, Júlia, bom dia, bom dia. É um prazer também e sempre é bom a gente falar do que a gente ama fazer. Então, isso é uma alegria, é sempre um momento que eu fico muito feliz quando tem essas oportunidades, que é uma forma da gente também mostrar, né, como que a pessoa pode trilhar os caminhos, né, nas áreas, diversas áreas, né, não só a neurociência, mas essa é a minha área específica, então é um prazer. E vamos lá, vamos bater esse papo hoje aqui. Perfeito, com certeza. A sua trajetória passou por muitos lugares ali, né? Biologia, Tá. neurofisiologia, educação, neurociência. Como começou tudo isso, esse caminho seu? Na verdade, se eu for falar que quando tudo começou, tem que voltar lá quando eu era criança, né? Eu sempre fui um apaixonado, eu acho que eu sempre fui um apaixonado por biologia, na verdade, né? A parte biológica, né? Eu sempre fui um apaixonado. E desde muito cedo eu convivi muito com doenças degenerativas, né? O derrame, esclerose múltipla. Minha irmã mais velha que é falecida teve esclerose múltipla. Meu pai morreu de derrame cerebral. Tive avós que morreram de derrame cerebral, tios. E isso sempre me moveu a estudar, né? Eu sempre falava assim, eu quero estudar o cérebro, eu quero ser um estudioso do sistema nervoso. Sempre é o que eu pensava, né? Eu me apaixonei por células quando eu estava na antiga sexta série, hoje é sétimo ano, se eu não estiver enganado. E de lá, daquele momento para frente, eu vi que eu me apaixonei e tudo mais, mas eu falava, mas se eu tenho que estudar o cérebro, eu tenho que ser médico. Foi isso que eu pensei. E foi o que eu tentei fazer. Só que eu vim de uma origem mais simples e tudo mais, eu tinha que trabalhar e estudar. E para quem vai prestar medicina, sabe como é, né? Tem que Uhum. estudar mesmo integralmente, você tem que se dedicar. Então eu tentei durante uns 3 anos, depois de formado, né, no ensino médio, eu tentei achando que eu tinha que ser neurologista para ser neurocientista. E na terceira vez que eu fui prestar, eu falei, eu vou prestar outras coisas também além de medicina, pus nas públicas, né, medicina, e acabei colocando biologia na PUC Campinas, biologia noturna ainda, coloquei. E eu passei. No primeiro momento, fiquei meio assim, falei, nossa, será que eu fiz a escolha certa e tudo mais? E aí eu fui fazer. E no primeiro mês que eu estava cursando biologia na PUC Campinas, eu já me encontrei, eu sabia que eu percebi que eu nasci para ser biólogo e eu descobri o mais importante, eu poderia ser neurocientista sendo biólogo. Ou seja, nunca ninguém Nossa. me disse isso. Então, se você quer ser um neurocientista, você não precisa ser médico, tá? Ou áreas muito específicas. Você pode se especializar, fazer mestrado. Eu conheço uma pedagoga que é doutora e pós-doc em fisiologia, tá? E ela estudou, a doutora Helenice Ferrari, já falecida, a doutora Helenice, que eu tenho um grande carinho, que eu tive a honra de conhecê-la na Unicamp. Ela estudou pela carreira dela inteira a parte de memória, aprendizado. E aí fiz a biologia, fui fazendo as minhas formações em iniciação científica e tudo mais, e foi quando o meu antigo professor, né, ele me orientou na iniciação científica, ele disse para mim assim, eu tenho um amigo na Unicamp, que é o Dr. Francesco, ele é da área de neuroregeneração. Quando ele falou isso, minha cabeça explodiu, porque é sempre a área que eu queria, né? E foi quando eu entrei em contato com o Dr. Francesco, foi uma luta para ele me aceitar ser orientado dele nessa época, né? Mas ele me aceitou. E a gente definiu o projeto de pesquisa na área a gente, no início era ser neurodegeneração, depois virou neurotraumas, e foi o que eu fiz, meu mestrado, né, na área de neurotraumas, mas fiz pesquisa na área com Parkinson também, esclerose múltipla, fiz meu mestrado e doutorado na Unicamp com o Dr. Francesco Langoni, que infelizmente nos deixou em 2005. E no ano que eu me doutorei, né? Foi não, 2005 não, 2009. Aquele 2005 eu fechei meu mestrado, 2009 que eu fechei meu doutorado e ele nos deixou, infelizmente, teve um câncer de pâncreas e acabou nos deixando.
mas foi lá que eu tive toda a minha formação e toda a base. E em 2009 eu já era professor da PUC Campinas, que eu passei no concurso, só que eu percebi que eu não teria como fazer pesquisa na área de neuroregeneração dentro da PUC. Foi aí que eu pensei, peraí, eu sou professor, eu já era professor de biologia, ciências, né, desde 98, tá? Eu completo esse ano 28 anos de carreira. E eu falei, peraí, estou estudando neurociência, estou na sala de aula, peraí, por que eu não pego o que eu estou aprendendo em neurociência e coloco em sala de aula? Foi quando eu virei a chave para neuroeducação. Foi assim que eu virei um neuroeducador e comecei a investir, abrir prática de formação na área de neurociência e educação na PUC e tudo mais. Comecei a fazer um movimento interno na PUC. Infelizmente, nesse momento não teve portas abertas, mas teve pessoas, como um grande amigo meu, Marcelo Veras, que comprou a minha ideia. Foi onde eu entrei no Instituto Brasileiro de Formação de Educadores, do grupo da Unitar Faculdade, e foi onde eu comecei, né? E nesse movimento que vem a transformação. O Marcelo percebeu a minha didática, como eu trabalho e tudo mais, né? Que eu tenho o meu mantra, é neurociência nas suas mãos, entregar algo complexo de uma forma mais simples. Foi quando ele disse assim, peraí, eu estou abrindo uma turma de neuromarketing, você não quer dar aula da introdução à neurociência, ao marketing e tudo mais? Eu falei, mas, nossa, eu não sou da área e tal. Não, eu tenho um grupo português que está trabalhando com a gente, você senta com eles, você conversa, e foi o que eu fiz. Conversei com o Julien, um grande amigo meu, Fernando Rodrigues, de Portugal. A agência deles de neuromarketing é a ACN Agency, que é uma agência que faz todo um trabalho na Europa e inclusive aqui na América Latina eles fizeram. E foi quando eu comecei a dar aula de neuromarketing, neurociência aplicada ao marketing. E isso mudou, foi um divisor de águas na minha vida, porque a partir disso eu já comecei a fazer parcerias com outros institutos, tem o IBN Brasil, tem a USCIS, MSCAM e tudo mais, são várias pós-graduações. E aí eu comecei a aplicar neurociência, marketing, vendas, liderança, marketing sensorial, E e isso tudo foi se tudo. conecta? Tudo se conecta? Porque assim, você começou com a neurociência ali, né? E aí o Sim. neuromarketing foi difícil essa transição para você? No início, lógico que tem a dificuldade, porque eu tive que estudar conceitos de marketing, tudo. Eu tive que estudar o marketing, né? Tive que Uhum. fazer isso, mas foi a melhor coisa que eu fiz. Isso até hoje modifica até o meu trabalho. Eu tenho a minha empresa hoje, né? Que eu ofereço cursos, capacitação, palestras e tudo mais. E isso abriu um leque, né? Eu consigo, então, transitar não só na área da educação, mas na área de negócio. Com certeza. Eu fui muito bem recebido, né, eu acho que a minha didática ajudou muito, né, de como eu faço. Não sei se você teve a oportunidade de assistir algumas aulas minhas que eu tenho meu canal no YouTube, né, Dr. Alexandre Rezende, neurocientista. Lá tem algumas amostras, né, das minhas aulas. E assim como eu disse, apareceu a oportunidade e eu peguei, né? E Então é esse aproveitar, foi o né? ponto. É aproveitar Exato. esses momentos realmente, quando a gente conhece alguém que topa a ideia, que entende o que a gente quer, e principalmente com essa motivação através de você querer estudar o cérebro humano, né? Essa Exatamente. motivação que já veio da sua trajetória, né? Exato, exatamente. E assim, eu sempre fui muito apaixonado pela, como eu disse, área biológica, né? Sempre tive muita facilidade na área biológica, então eu fui professor de biologia, né? Eu transitei para Fundamental 2, cursinho, curso técnico, até o antigo, hoje é o EJA, né? É o antigo supletivo, né? Que a gente chamava de supletivo. Aliás, foi uma das grandes escolas que eu tive como professor, né? Ensinar adultos. Eu tinha 23, 24 anos, ensinando, às vezes, pessoas de 60, 70 anos. Então, isso me ajudou muito, eu acho que nessa capacidade que eu tenho hoje de transmitir a neurociência de uma forma didática, né? De uma forma que a pessoa entenda, né? Usando exemplos do dia a dia, usando o próprio humor, usando música, né? Então, eu faço dessa forma e é a forma que eu consigo entregar, né? Que eu consigo entregar de uma forma mais palpável. Como eu disse, meu mantra, neurociência nas suas mãos. Então, é uma forma que eu trabalho intensamente nesse sentido, né? Para conseguir levar o que é complexo de uma forma mais simples, que é possível, tá? Desde que você conheça, você tenha estudado, que você entenda e você consegue transpor para o dia a dia a facilidade para a pessoa entender, né? Então, tem alguns Que processos bacana, né? cerebrais.
facilitam muito, né? Você se encontrou na arte de ensinar, né? Às vezes a gente acha Exato. que vai ficar numa parte tão técnica, né? Nossa, neurocientista é muito tímido ou é muito nerd, não vai conseguir explicar, não tem uma Exato. comunicação. E aí foi onde você entrou, né? Neurocomunicação, neuromarketing, neurovendas. E isso é Exato. muito interessante. E falando um pouquinho, né, sobre o cérebro. Quando a gente fala. Eu não sei exatamente onde é o seu foco, mas, por exemplo, quando a gente fala de rotina das pessoas hoje, o que, que mais te chama atenção no ponto de vista do cérebro? Você acredita que já começa a partir disso? Onde tem o início de tudo para a gente poder ligar o Boa. cérebro, né? Deixar ele ativo? Atualmente eu tô me dedicando muito ao estudo do burnout, né? O estresse do dia a dia, a sobrecarga cognitiva que estamos tendo, né? Eu fiz uma rápida pesquisa qualitativa, nem quantitativa, mais qualitativa, o ano passado. Eu perguntei para todos os meus alunos de tanto graduação como pós-graduação e perguntei para eles assim: quem aqui não está cansado? Ninguém levantou a mão. Ninguém. Então, hoje, nós temos um grande desafio que é conseguir lidar com todo o estresse do dia a dia. Nosso cérebro foi feito para suportar estresse, ele foi feito para nos ajudar a suportar estresse, só que ele não foi feito pela sobrecarga. E é aí que está o grande problema. A sobrecarga do dia a dia, ela tá causando literalmente panes, né? A gente fala panes cerebrais, áreas frontais, que são as nossas áreas de controle inibitório, aqueles de controle, até modulações emocionais estão extremamente abaladas, né? A estafa do dia a dia está sobrecarregando o nosso cérebro, né? Absurdamente. Então, saber ponderar as atividades do dia a dia hoje é um dos grandes desafios que nós temos, né? Poder acordar, é, literalmente acordar, levantar, sei lá, toma o seu café e tudo mais, para depois começar as atividades. Hoje, a maioria esmagadora, eu posso jogar, eu não acho que eu nem estou errado, uns 98% da população acorda e já pega o celular e já vê o celular. É verdade. Sobrecarga de imagens, informações e tudo mais, então você já está sobrecarregando o seu cérebro desde a hora que você acorda. E temos que ter momentos de escape, momentos para você parar. Tem o momento de descanso importantíssimo, importantíssimo, para o seu cérebro poder se reestruturar. A qualidade de sono, extremamente importante. Então, hoje estamos tendo uma série de problemas. Então, por isso que tanto que eu lancei há pouco tempo o meu livro sobre burnout, né, que é o Cérebro no Limite, a neurobiologia do burnout e os caminhos para a recuperação. Onde lá a gente vai falar, explica toda a questão da neurobiologia do burnout, a como funciona, como é que chega nesse patamar, e também dicas para você poder tentar se recuperar. Logicamente, não descartando que quando você está com burnout, você tem que procurar profissionais, né? Psicólogos, né? Psiquiatras, que são os profissionais que estão diretamente capacitados, né, a tratar casos de fundo do poço. Esse é um ponto importante. Então, acho que E atualmente é isso. o burnout acontece de uma hora para outra, porque muitos acham que é assim, é, fiquei muito acumulado, fiquei com burnout. O que Não, que não. você vê nesse sentido como neurocientista? Assim como a depressão, todo mundo acha que é assim, ó, eu passei uma situação difícil, eu tenho depressão. Não, a depressão é uma construção de vida, não é nem de momento, é vida. Tudo que você está vivendo, desde que você nasceu, todas as experiências, principalmente as ruins, elas vão colocando um tijolinho ali na depressão. Depressão. Chega uma hora que você põe o tijolo e que desaba tudo, tá? O burnout é a mesma coisa. Você está num ambiente, por exemplo, de trabalho com pressões intensas, cobrança, tem que cumprir meta, o seu chefe ali o tempo todo em cima, não cumpre a meta, ele chama a tua atenção, ele te humilha, e isso vai gerando, né, uma toxicidade gradual, né, e a sua fisiologia corporal, ela vai sentir isso, e ela vai responder isso, tá? Então, por exemplo, nosso cérebro foi feito basicamente para a gente sobreviver. Enquanto você está em perigo, ele liga o modo sobrevivência. O que é o modo sobrevivência? O mais clássico é fugir. Esse é o mais clássico, né? É lutar e fugir, mas o mais clássico é fugir. Quando a pessoa está na beira do burnout, se você fala para ela assim, como é que está seu trabalho? Ela entra em crise, começa a É, tremer, tá com ansiedade, começa a suar frio, tem gente que não consegue falar do trabalho, ela entra em colapso.
ela deita, quando ela vai dormir, ela lembra que amanhã ela vai encontrar o chefe dela de novo, que vai cobrar novamente, que vai fazer, e isso vai virando uma bola de neve, até que seu cérebro fala, deu, acabou, não dá. O que ele faz? Ele desliga você, tá? Eu passei por isso 2 anos atrás, eu tive uma Nossa. sobrecarga de estresse, não foi de trabalho, foi por um outro motivo, foi, estava construindo a minha casa, teve uma série de problemas na construção, quase tomei um golpe, foi uma coisa terrível. Então eu vivi um ano inteiro de estresse intenso, crônico. Quando chegou no final do ano, há 2 anos atrás, teoricamente estava resolvido, tá? Mas eu estava ainda sob o efeito daquele ano todo. Era um domingo, eu teoricamente normal. Minha esposa disse assim: não tem um vinho aí? Falei: tem, abre lá, vamos tomar um vinho. Tomar uma taça de vinho. Abri o vinho, pus para mim, para ela, entreguei para ela. Eu dei uma goladinha de nada, assim, só fiz só para experimentar. Comecei a sentir uma tontura estranha. Eu pus a taça na mesa e falei assim: engraçado, não estou me sentindo bem. Ela falou: senta. Quando eu sentei no sofá, que eu me lembro, eu fiz assim, na verdade, ó. Eu sentei e fechei os olhos, mas na verdade eu não fechei os olhos. Eu sentei, eu apaguei, fiquei com os olhos vidrados, meu queixo caiu. Ela disse que eu fiquei roxo e ela enlouqueceu, pulou em cima de mim, começou a fazer massagem cardíaca, tentava de tudo. Ela falou que eu fiquei Nossa. 3 minutos apagado. Aí eu fui voltando, Meu parecia que eu tinha Deus. aberto os olhos normal. Aí ela gritou: levanta, vambora para o hospital agora. Me botou no carro, fui para o hospital. Aí passei a noite inteira em monitoramento cardíaco, pressão e tudo mais. Nada. Passei por É, cardio, passei por neuro, fiz tudo que você pode imaginar, ressonância, tudo que você pode imaginar, nada. E a conclusão foi que eu tive uma ausência devido ao burnout, por excesso do estresse. Então, esse que é o grande fico. Só que tem um alerta importante. Eu tive sorte, tá? Porque eu tive uma ausência e voltei normal. é. Tem gente que pode ter ausência e não volta normal. É tipo o parafuso cai e você não volta Nossa. normal. Então E, tem e é pessoas que uma podem não voltar. construção. E é uma construção depois que você passa por isso, para voltar ao normal realmente, né? E Exato. você começa a ter muito mais controle do dia a dia, né? Nossa, não vou fazer, não vou me estressar tanto com isso. Você começa a ter mais o senso ali do dia a dia, do que você vai priorizar sua atenção, não é mesmo? Exato, exatamente. Porque você, por exemplo, tem a sua família. Quando você está no processo de burnout, você não está vivendo com a sua família, você está vivendo no estresse. É, Você não está ali. Então, é muito importante a presença. Quando você está com a sua família, está com a sua família. Eu sei que é muito difícil isso. Às vezes o trabalho está exigindo muitas cobranças. Então, você está ali, sei lá, eu estou com já aconteceu isso comigo. Eu estava com a minha filha, mas eu não estava ali. Minha cabeça estava em outro lugar, entendeu? Preocupado com outra coisa. E a qualidade de estar com as pessoas, o tempo do descanso. E é outra coisa, é uma coisa eu acho que deixo como dica para todo mundo aqui. Quando você descansar, você não é culpado por estar descansando. O descanso é importante. Quando você descansa, é porque você precisa. Tá? Então, eu chego, ó, eu não tô conseguindo mais. Sai, ou vai tomar um café, sei lá, se possível, faz uma meditação, uma respiração, sem culpa. Esse que é o pior que tem, quando você está descansando com culpa. é verdade. Porque E hoje tem muita gente que fica parado e fala assim: eu não estou fazendo nada. Meu Deus, sim, tem momentos muita que você não tem que fazer gente. nada. Inclusive, eu sou uma dessas pessoas. Eu não consigo ficar parada. Eu sempre faço um descanso ativo de alguma maneira. Eu sempre acabo me subornando. E é impressionante que hoje em dia, principalmente no mundo de negócios, né, esse cansaço mental pode afetar a tomada de decisões também para Com certeza. líderes, empreendedores. E qual que é o maior risco ali de ignorar os limites do cérebro que você observa? Você tocou no assunto perfeito, que é a tomada de decisão. Quando você está em estado de alerta constante, tem uma estrutura cerebral dos lobos temporais aqui nas laterais chamada amígdala, tá? Todo mundo acha que a amígdala é essa aqui, né? Essa aqui são as Aham. tonsilas palatinas, esse é outro nome, mas ela ganhou o nome de amígdala porque tem forma de amêndoa, tá? Essa daqui. Mas as amígdalas cerebrais que ganharam o nome mesmo de amígdala. Elas que modulam a parte emocional. E uma das emoções que ela mais modela é medo. E quando você está em estado de alerta, você está em estado de medo. E quando você está assim, o seu cérebro fala assim, ó, esquece tudo, que o mais importante é a gente sobreviver. É isso que ele está falando para você. Esquece. O famoso chamado sequestro da amígdala. A amígdala sequestra tudo você, então você está em modo sobrevivência o tempo todo. Então você não consegue raciocinar.
E as tomadas de decisão dependem do lobo frontal, tá? Então, quando você está bem, você tem clareza, você enxerga, você consegue até ver prós e contras e ver bonitinho tomar a decisão correta. Quando você está em modo de alerta, a chance de tomar uma decisão errada é muito alta. Então, por exemplo, líderes que estão em estado de estresse elevado, ele tomar uma decisão errada, por exemplo, chamar a atenção do funcionário na frente de todo mundo, expor o funcionário, é alto. Ele acha que está fazendo certo, ele acha que tomou a decisão certa, mas ele causou um estrago emocional alto. Tanto que eu chamo esse tipo de líder o líder dissonante. Ele é dissonante. Então, ele trabalha com medo, imposição, eu que mando. Se você não cumprir, você vai perder, você vai ser demitido. Então, isso gera medo. Quando gera medo, desconfiança, né? O funcionário está Uhum. desconfiado. Se ele está desconfiado, ele vai gerar medo. E se ele gera medo, ele fica egoísta. E se a pessoa está egoísta, o que ela faz? Ela pensa nela própria. A chance de corrupção dentro da empresa aumenta. Porque eu tenho que me dar bem, eu tenho que me garantir. Então, às vezes, muitos funcionários acabam cometendo até desvios e tudo mais por causa disso. Eu não sei se eu vou estar aqui amanhã, pelo menos eu me garanto e garanto a minha família, e então tá tudo certo. E não tá errado. O líder tem que ser ressonante, trabalha com empatia, trabalha com propósito, visão, presença. O líder é ressonante, ele é nós, estou junto com você. A batalha tá difícil, mas a gente tá junto na batalha. Então isso gera confiança. E quando tem confiança, o sucesso automaticamente vem. Tá? Então isso é um dos grandes pontos importantes para lideranças. As lideranças é que hoje eu já vejo já muitos líderes já com esse movimento, trabalhando empatia, tá olhando mais, e vai ter que olhar mesmo, né? Porque a NR1, a partir de maio, está valendo, todas as empresas Com vão ter que olhar para isso. certeza. Se Nossa, elas vai não ser. olharem, vai ter multas assim, milionárias, milionárias para as Uhum. Empresas. Então, esse é um outro trabalho que eu estou fazendo, né? Levar para as empresas essas capacitações, né? Da saúde mental, cuidado com o colaborador, né? A liderança, ser uma liderança mais ressonante, porque senão Uma isso vai coisa gerar. leva a outra, né? Exatamente. Então, se o líder não tiver a consciência que ele vai ter que ser um pivô ali, um pivô importante nesse movimento, então os líderes precisam ser capacitados, logicamente, uma vez capacitados, passarem para os colaboradores e, logicamente, para os colaboradores se sentirem seguros. Esse é o ponto mais importante. Você deve perceber a quantidade de pessoas que entram em empresas, da meses ela sai. Da meses ela sai. E estamos passando um momento de uma geração que ela tem resiliência mais baixa. Então, se um líder vem com tudo, ela já automaticamente espana. Eu tenho um caso de um amigo meu que é empresário de Campinas, foi no início do ano passado, conversando, tomando um café, conversando com ele, ele disse para mim assim, pô, contratei um rapaz de 26 anos, bom rapaz, bom de trabalho e tal. 3 semanas ele cometeu um erro no lançamento de vendas no sistema, que quase deu prejuízo, porque virou acho que uma bola de neve, pelo que eu entendi. O erro gerou um monte de outros erros, eles conseguiram resolver e ele teve que chamar o cara. Eu conheço meu amigo, ele deve ter dado no meio do cara. Eu conheço ele. Ele Eu é, chamei ele o cara é, pra conversar só. ele é da minha geração, eu sou geração X, eu sou lá atrás, tá? E Uhum. ele é um pouco mais velho que eu sou de 76, eu acho que ele é de 72, pelo que eu sei, me lembro. Nossa. Ele deve ter dado no meio do cara. Pô, você deve ter feito. Eu acho que eu imaginei isso, né? Ele falou: não, eu só conversei com o cara, tá? Isso foi 9 e pouco da manhã, o cara saiu pro almoço e não voltou mais. Aí ele ligava pro cara, o cara não atendia. Ligava, não atendia. No dia seguinte, ele ligou na casa dele. Quem atendeu foi a mãe dele. Ela falou: ó, aqui é o fulano de tal, tal, seu filho é meu funcionário, queria falar com ele. Ela respondeu: ele não quer falar com você. E falou: então, por gentileza, só pode passar pelo menos o número da conta dele, para eu depositar para ele as 3 semanas que ele trabalhou? Ele teve que fazer isso. Nossa. Então, hoje estamos passando um momento muito delicado. Então, com a NR1 implantada, com a geração que está com a resiliência mais baixa, isso vai dar muito problema. Porque para É que tá tendo um denunciar, falar. conflito, né, da geração X e com a geração Z agora, X porque milênio Z, né? X milênio Z. Então, isso, e vai ter a Alfa, que vai entrar daqui já está beirando para entrar no mercado. Então, a Alfa assim, a gente não sabe ainda, né? Vamos é, ver como é que vai ser. no Mas a Z já está mercado, beirando. né?
no mercado de É, trabalho gera um atrito, porque são ideais diferentes, são momentos diferentes e passaram por coisas diferentes. Então, sim, isso sim, tudo acaba gerando atrito. E eu acredito que a NR1 agora vai vir com tudo nisso mesmo, e as vai ter empresas que vão ver. ter que lidar, né? Exatamente. Se caso contrário, vai ter muito prejuízo. Então, é, Realmente. então isso é das minhas linhas de trabalho, tá? Eu e minha esposa, na verdade. A minha esposa é psicóloga, eu como neurocientista, então a gente junta e entrega, né, para empresas. Tem muitas empresas que têm problemas de comunicação, tem relacionamentos e tudo mais, e a minha Que esposa é especialista em bacana. relacionamento, então a gente tem essa nossa linha, né, de trabalho também para levar para as empresas, né? Teve casos que a gente trabalhou, por exemplo, numa empresa de São Paulo, a necessidade da dona da empresa era o seguinte: ó, tô tendo um monte de problema de conflito entre setores, entre pessoas do meu setor e tudo mais. Quando a gente foi, eu fiz, logicamente, toda uma apresentação do funcionamento do cérebro, estresse, né? Fiz toda aquela apresentação. Depois a gente aplicou testes, perfil comportamental, sistema representacional e tudo mais. E ao mapear, vimos que, por exemplo, é, o setor inteiro de TI, eram 5 pessoas no setor de TI. Todos eles tinham o mesmo perfil, aquele perfil que eu tô certo, do jeito que eu tenho que fazer tá certo. Aí você imagina as brigas. Não Então a se gente fez complementa, mapeamento, né? tudo, e a gente sugere, né, ó, é, tirar fulano, mandar para tal setor, ciclano, tal, para poder amenizar. De modo geral, funcionou muito bem. Quem não se adaptou foi demitido, óbvio, né? Quem não conseguiu se adaptar, mas de modo geral, deu um bom resultado, né? Um bom resultado, assim, para harmonia de relacionamento. Então, hoje vai ter que olhar para isso, não vai ter como. Porque conflito em trabalho sempre terá, não tem como. É uma frase maldita, assim, que É. você interpreta, né? Muitas pessoas levam tudo para o lado pessoal. Isso é um grande erro que o ser humano faz. Situações são momentos que aconteceu por causa de uma circunstância de momento. Então, aquele atrito foi aquele momento. Quando passou aquele momento, é outro momento. Só que a pessoa leva Nossa. rancor, mágoa, e vai. Aquilo E vai é virando uma muito bola de neve. dos soft skills, né? Isso daí entra muito Sim, de como você é. Não adianta ser o melhor especialista na sua área e não entender do autoconhecimento, não entender de sim. outras áreas importantes, né? Inteligência emocional. É, Inteligência emocional. Você já viu aquela frase clássica? Muitos funcionários são contratados pelas as altas habilidades técnicas e demitidos pela sua incompetência emocional. Tá? sim. Tanto que, por exemplo, eu tenho o meu curso, né, o curso que eu ofereço, ele fica dentro do meu Instagram, né, ACS Resende com Z. Esse curso chama Inteligência Emocional e o Cérebro Corporativo, para E eu ia justamente mostrar perguntar para o sim. sobre o workshop recente que vocês fizeram de neuro e business. A sua esposa também participou, porque a gente viu, Então, eu vi, né, que tem o neurobusiness, tem o neurovendas, o neuromarketing, neurociência. Você faz essas lives gratuitas? Como que é para você retribuir tudo Essa isso? última que eu fiz, você está falando de terça-feira que eu fiz, né? Isso, A isso, última que eu fiz foi de pelo janeiro. Instituto Brasileiro de Neuromarketing e Neuroeconomia, o IBN Brasil. Então, eu sou professor lá há muitos anos. Eu já fiz tanto produção de cursos livres como trabalho na pós-graduação em neuromarketing. Aliás, amanhã eu tenho a gente fala aula à dúvida, mas na verdade é uma aula que a gente trabalha as aplicações do que eu ensinei no módulo de introdução à neurociência ao marketing. Esse instituto vira e mexe produz esses eventos, geralmente são eventos gratuitos, tá? Tem as imersões presenciais em diversos estados do país, mas eu tenho, por exemplo, o meu trabalho dentro do meu Instagram. Você entrando no Instagram e clicando na minha bio, você tem lá Grupo Neurociência. Se você clicar, você vai ser direcionado para um WhatsApp, aí você faz parte da minha comunidade de neurociência. Aí lá eu faço todos os meses uma live gratuita pelo Meet, tá? Entregando algum assunto da neurociência, tá? Entregando algum assunto da neurociência. Tenho também meus grupos VIPs, né? Quem adquire o curso Inteligência Emocional Cérebro Corporativo, ao adquirir, você tem 3 meses de mentoria comigo. Tá? Então, não é só o curso em si, você vai ter 3 encontros durante 3 meses, uma vez por mês, onde eu tiro as dúvidas e trago temáticas que complementam o curso. E o bom é que todas essas aulas ficam gravadas e são disponibilizadas também. Então, é um acréscimo que eu dou
pro curso que eu ofereço, né? Então, é uma forma de entregar, né? De entregar. Tenho minhas lives, agora vai voltar, agora eu consegui me organizar e vai voltar minhas lives do YouTube, né? Vai voltar. Como eu disse, esses últimos 2 anos eu tive um período de estresse imenso, imenso. Então, não consegui movimentar, mas agora vai voltar. Então, logo mais aí já terão novos vídeos no YouTube, terá lives pelo YouTube, pelo Instagram e tudo mais. E aí agora já a organização desse ano, né? Aliás, eu tenho uma reunião segunda-feira com o meu grande parceiro Luiz, que faz todo o trabalho de Instagram, YouTube para mim e tal. Ele que edita tudo, meus vídeos e tal. A gente vai fazer a reunião justamente para isso, né? Ter o planejamento Que de quantos bacana. vídeos vão por mês, né? Tudo vai ser planejadinho para ser bem organizado. Esse ano, assim, esse ano volto, né? Eu volto assim a pegar todas as redes sociais vão receber Não, conteúdos meus. isso é incrível. Nós que trabalhamos com marketing, a gente sabe que precisa de um planejamento e principalmente do ecossistema no Sim, todo, né? Então, você que é uma pessoa que está ativa em várias redes sociais, em várias frentes, já construiu um ecossistema. Então, por exemplo, eu tenho uma plataforma, eu tenho um site, que é o que a gente faz dentro da empresa, a gente junta com as redes sociais, que é o meio de venda, o grupo, a comunidade. Então isso é muito legal, tá ativo, né? E como que foi para você, sendo da geração X, adaptar, né, nesse mundo digital? Você achou tranquilo? Você achou vantajoso? sim, com certeza. Extremamente vantajoso, porque eu peguei toda a transição. Quando eu nasci, só tinha TV preta e branca. Aí eu lembro que a primeira TV colorida que a gente teve foi em 1982, que meu pai comprou por causa da Copa do Mundo de 82, pra você ter noção. Eu Nossa. lembro. O HF tinha que ficar arrumando para não ficar girando. Eu lembro perfeitamente. Via os primeiros videogames, Atari, Master System, aí veio os Nintendos da vida, aí começou a aparecer, tá? É uma coisa curiosa, todo mundo vai achar estranho. Embora eu tenha vivido essa transição aparecendo nos videogames, eu não sou um jogador. Eu não jogo videogame, tá? Eu acredito muito que foi pela minha condição a condição financeira da época da minha família. Eu sabia que a minha mãe não conseguiria me dar um videogame, então eu não pedia. Eu Entendi. nunca pedi, eu nunca pedi um videogame. E é, eu acredito que isso foi um fator de não me empolgar a ter videogame. Por Nossa. exemplo, você chegar aqui na minha casa não tem videogame. Interessante que a minha filha nunca me comprou. É interessante, né? Ela joga no celular, mas não É joga que hoje em dia é no muito PC. comum, né, É ter. muito comum. Aí depois vem a internet entrando. Eu lembro do meu primeiro e-mail foi um zip e-mail. Não sei, nem existe mais, né? Pois ó, eu tive e-mail da Ball e eu tive que aprender tudo isso. Eu tive que fazer aula mesmo de informática, né? Eu lembro que eu trabalhava numa escola em Campinas, Colégio Pio XII. Foi lá que eles deram uma capacitação pra gente, que eu aprendi a fazer pasta, arquivo, trabalhar no Word, Excel, PowerPoint. Eu não tinha O isso. Aliás, eu básico, dava né? aula, era só giz, lousa e quando tinha recurso, um retroprojetor. Você punha a transparência, ele projetava na parede, que todo mundo babava na época. Nossa, e hoje tem os recursos, lousa digital, tem tudo mais. E, logicamente, eu sempre fui atrás. Sempre fui atrás. Me desenvolvendo. Agora, na inteligência artificial, estou o tempo todo estudando, lendo. Tanto que eu tenho uma palestra que chama Neurociência e Inteligência Artificial, onde eu explico que eles falam assim, a inteligência é baseada nas redes neurais. Todo mundo já ouviu falar disso, né? Uhum, A rede neural uhum. humana. Eu mostro a rede neural humana e mostro a rede artificial. E aí eu sobreponho as duas, ó. Realmente, a inteligência artificial é baseada nas redes neurais humanas, por isso que ela aprende, por causa disso. Aí eu faço toda a Que explicação legal. e aplicações, ética, tudo mais, que são a gente vai levando. Tanto que eu tive um cargo na PUC Campinas, né, onde eu trabalho, né, tô a fazer 18 anos agora que eu estou na PUC Campinas, Meu Deus. 17, 18 não, É 17, tem uma vida. 28, bastante tempo. Aí eu tive um cargo trabalhando com em tecnologia e inovação. Uhum. Então lá a gente fez uma inteligência artificial com uma empresa parceira, onde a gente criou a doutora Sabine Neurociência, saber, né? Sabine Neurociência. Eu que fui o que eu levei todo o conteúdo de neurociência para eles montaram tudo, ficou maravilhoso. Fizemos cérebro 3D, fizemos várias coisas interessantes, que é o que tem que estar, você tem que estar movimentando. Então, isso é outra dica importante para todo mundo. Se você quer estar sempre na frente no mercado, você tem que estar se atualizando constantemente, estudando, vendo, aprendendo coisas novas e tudo mais. Daí eu fui estudar prompt, eu não sabia que era isso.
Não sabia. Isso é muito Prompt recente. A Framework. engenharia de prompts é uma faculdade, um curso muito recente. Não tem em todos os lugares aqui do Brasil. É Exato. impressionante como o mercado está mudando, né? As necessidades estão mudando. E você já deu várias dicas valiosas aqui, né? Descansar, fazer a meditação que você comentou e até mesmo agora estudar o que está vindo de novo. Tem mais alguma dica que você aconselha para o nosso cérebro performar melhor? O que você recomenda? Você vai achar até engraçado o que eu vou falar agora. Leitura. Leitura. Lê livro. Leitura. Que hoje Ler. em dia ninguém lê. Ninguém lê. Porque assim, a leitura, ela é a maior ferramenta, a melhor das ferramentas para alimentar o seu cérebro. Gente, Não, que mas meu bom. cérebro, ele já tá velho, já, ele não entra mais. Isso é uma balela, isso é desculpa para vagabundo, tá? Desculpa vagabundo. O nosso cérebro tem uma capacidade de armazenamento que a gente até hoje não entende direito, tá? Eu vou dar um dado para você agora, só para você ver a dimensão da nossa capacidade de armazenamento cerebral. Até 2019, a gente achava, pelos dados da neurociência, que o nosso cérebro tinha uma capacidade. O nosso cérebro equivaleria a 15 computadores de 1 tera. Então, 15 terabytes de armazenamento. Com 15 terabytes, se eu colocasse uma nova informação todos os dias, sem exceção, no meu cérebro, eu enchia o meu cérebro em 400 anos. Nossa. 400 anos. Você conhece alguém que viveu 400 anos? Antes eu brincava que a rainha da Inglaterra tinha mais, mas ela já faleceu, vou me apiar. Tem nem Mas como. assim, mas em maio de 2019, um grupo inglês, estudando a drosófila, a mosquinha da fruta, aquela mosquinha chatinha que fica lá na fruta lá. Ela tem, você acredita? Ela tem 50 milhões de neurônios dentro daquela porcaria desse tamanho, tem 50 milhões de neurônios lá. Porque os Caramba. insetos, ele tem um gânglio cerebroide e ele tem nervos com gânglios, com grupos de neurônios. Então dá uns 50 milhões. Eles tentaram fazer um backup da capacidade de armazenamento. Eles precisaram de 3.000 teras para fazer isso. 3.000 terabytes. O nosso cérebro tem 86,1 bilhões de neurônios. Ou seja, a nossa capacidade é absurdamente alta. Só que nós não utilizamos. E com essa nova realidade, onde faz com que a gente fique mais preguiçoso, não quer ver vídeo longo, tem que ser curto, é texto curtinho e tudo mais, o nosso cérebro vai falar, opa, é Tudo sobre água fria. rápido, né? E a leitura é importante, ler, ler. Que nem, por exemplo, você vê diversos influencers colocando, de acordo com pesquisas da Harvard, um fulano de tal da Harvard, eles sempre usam isso, né? Eles colocam a Harvard como se fosse o sinônimo da certeza. De acordo com o trabalho tal, muitos nem leram o trabalho. Às vezes viram o título, tiraram uma conclusão e puf. Tem que tomar muito cuidado. Então, quanto mais você estudar, mais você vai ter alicerce para argumentar e ver que aquilo está errado, E tá? habilidade para lembrar disso tudo também, né? Porque hoje em dia, Exato. antigamente a gente tinha que decorar os números de telefone. Sim, E muito, tem muito simples. gente que não sabe nem o número, por exemplo, da irmã, do marido, da esposa, da mãe. E hoje em dia tá ficando cada vez pior, né? Então, por Sim. exemplo, uma transição que ocorreu comigo há uns anos atrás foi a questão do CPF RG. Pra que eu vou Ah, decorar? Aí você começa a se perguntar e precisa cada vez mais. Aí eu falei assim, nossa, eu vou decorar logo isso, porque é algo simples no meu dia a dia, é informação minha, eu vou decorar. Então, tem informações, isso é uma coisa básica, né? Mas dando esse exemplo, tem informações hoje em dia no nosso trabalho, no nosso serviço, que a gente automatiza tanto, que a gente pergunta isso. tanto para a IA, que acaba esquecendo que a gente também tem que ter raciocínio, Exato. pensamento, né? Isso é Porque muito interessante. se você terceirizar, por exemplo, um GPT, o serviço que você tem que fazer, De você pode, raciocínio. você tem que lembrar, a inteligência artificial é uma ferramenta. Ela não é o fim para você. Se você jogar ela como fim, você dançou, porque aí quem está produzindo o conhecimento, estou fazendo entre aspas porque tem muito erro, lembrando que a inteligência artificial alucina, pode dar um monte de informação errada, e se você não tem informação, você não vai pegar o erro, você cai em armadilha. Tá? É. Então, eu vou dar um exemplo absurdo que foi eu vi o ano passado. Eu dei aula para educação física e fica no mesmo prédio do direito, a assinatura do ponto, né? Então, o professor de direito estava revoltado, que ele pediu para fazer a peça, que eles chamam, né, no Uhum. direito, peça do processo, acho que é isso que fala. O aluno usou o chat GPT para fazer.
Só que como ele não fez um prompt específico, o GPT, no meio da peça, ele colocava definições de coisas que não tem por que colocar definição. E ele pegou, Vixe. que ele fez a peça inteira com o GPT. E detalhe, durante a prova. Ele fez durante a prova. Ele usou o chat Nossa. GPT durante a prova. Então ele ganhou um zerão, foi para, não sei se ele passou ou não, mas você produzir algo sem ter conhecimento, por exemplo, eu já usei muito o chat GPT para falar, ó, eu preciso, sei lá, cria um texto, aí só que eu vou dando todas as informações. Baseado nisso, blá, 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 aí ele gera. Aí eu leio toda aquela informação, toda, uma por uma, peguei vários erros conceituais, É. tudo mais, mas por quê? Eu tenho conhecimento. Então eu falo, hoje você precisa priorizar o conhecimento sempre, sempre, lendo, se aprimorando, fazendo curso, fazendo cada vez mais, porque senão você cai na armadilha. É E se muito daqui um diferente. pouquinho, É. e daqui um pouquinho teremos uma avalanche de analfabetos funcionais que eu não sei como é que o mercado vai conseguir absorver. Esse é um grande Nossa, problema. realmente, não dá nem para falar, né, desse assunto, senão a gente fica horas falando disso. E Exatamente. é super interessante, a gente vê a diferença hoje em dia entre chatbot, agente de IA, a gente vê as diferenças do pessoal usando. E tem muita gente ainda descobrindo, né? Por exemplo, tem gente que só usa o ChatGPT, hoje em dia descobre o Gemini. Aí fala, nossa, que É legal. verdade. E aí a pessoa vai se interessando cada vez mais. Mas tem muito ainda no mercado. E, Alexandre, a gente gosta de reforçar aqui que não precisa ter milhões de seguidores para ser uma referência, para influenciar pessoas, que é o que você traz realmente, né? Você tem ali seguidores no Instagram, mas você ajuda muitas pessoas no seu dia a dia, na sala de aula, no trabalho. E eu quero te perguntar, né? O que te torna uma referência hoje? Eu acho que como a gente até conversou, né? Referência não é nem ter fama no sentido, né, literal, né? Uma referência, eu acho que assim, o que eu sempre prezei na minha carreira inteira, primeiro que eu faço o que eu amo fazer, primeiro ponto. E ao fazer o que você ama, você coloca tudo de si. Então, por exemplo, eu nunca deixei de dar uma aula excelente por causa de uma hora aula baixa. Eu conheço vários profissionais da educação que falam, por que que eu vou dar minha melhor aula se eu ganho assim, se eu ganho só isso? E a minha resposta, eu sempre respondia da mesma forma. Eu falava para ele assim: então você está querendo dizer que você dá uma aula ruim porque você ganha mal? Ele falou: sim, porque por que que eu vou dar meu máximo ganhando pouco? Eu falei: então se você ganhasse, aí na época, né, isso há muito tempo atrás, então se você ganhasse R$ 10.000 por mês, você ia estar feliz? Opa! No máximo, então você ia dar sua melhor aula? Ele falou: sim. Eu falei: não, você ia dar a mesma porcaria de aula que você já está com o perfil de medíocre. Pessoa medíocre vai continuar sendo medíocre. Então eu não admito dar menos. Então, esse é um perfil que eu sempre trouxe. E eu acho que isso gera os meus frutos hoje, né? Então, colocar amor no que eu faço. Eu tenho, sei lá, minhas aulas presenciais, por exemplo. Quem assiste a aula presencial, eu sou muito, muito ativo, né? Eu sou intenso, eu sou agitado. E assim, o tempo todo fazendo, até minhas aulas online, já dá para perceber aqui comigo, né? Eu sou extremamente agitado. Então, quando eu vou entregar, eu não aceito o mínimo do que o máximo. Eu não consigo. Então, isso eu acho que me ajuda muito, né, para construir, né, a seriedade que eu tento passar, né? Por mais que eu vou falar entre aspas, eu faço até brincadeiras para facilitar a aprendizagem, porque eu sei que o cérebro aprende mais fácil quando ele se diverte. É isso, por Sim. isso que eu faço isso. Então, as questões de fazer o humor dentro de um conteúdo complexo ajuda muito para a pessoa relaxar, para o seu cérebro falar, não, isso é legal, isso não é uma Que ameaça para legal. mim. Então, eu E, acho que isso que faz com que eu tenha os meus seguidores, né? Eu vou contar uma coisa aqui que eu ainda eu tô digerindo ainda, né? Esse Instagram que eu tenho atual é o meu segundo Instagram. Meu primeiro Instagram foi hackeado há um ano e meio atrás e eu perdi 22.000 seguidores no meu Instagram e eu não consegui nossa. recuperar. Aí eu tive que começar do zero, tudo de novo. Aí eu tô com lá o meu, perto de 3.000 e poucos seguidores, né? Mas estamos aí fazendo o trabalho como se nada tivesse acontecido. E vamos que vamos, né? Temos que entregar É. sempre da melhor forma, né? Como você disse, a questão não é ter muito seguidor, mas ter seguidor que realmente esteja ali para receber. E olha que interessante, isso acontece
muitas pessoas depender das redes sociais para ter uma relevância, né, em algum mercado, é muito perigoso. A gente gosta bastante de falar na consulting, na minha empresa, que você, por exemplo, um site é seu, o domínio é seu, a hospedagem é sua, você vai colocar qualquer informação lá, você vai deixar seguro. Mas a partir do momento que você depende das redes sociais para vender, para mostrar seu trabalho, para ser uma vitrine, você fica muito dependente e você acaba ficando nervoso. Eu fico nervosa, né? Imagina, dependendo só do Instagram. Se decidem derrubar o Instagram, se decidem cancelar a minha conta, o que eu faço, né? Como que eu vou interagir com as pessoas? Então, realmente, não sabia que tinha acontecido isso, nossa, Eu realmente perdi muito... 3 negócios. Eu estava fechando 3 negócios no meu antigo Instagram e eu perdi o contato, porque eu não lembrava mais de Olha que cabeça. perigo! Aí eu Precisa ter perdi. o número! É. E aí, Gente! assim, a verdade eu quase consegui recuperar, mas o valor que me pediram era um absurdo. Tinha acabado de construir casa e eu consegui um contato da Meta, né? Um cara da Meta mesmo. Ele queria R$ 7.000 para recuperar meu Instagram. Aí não tinha como. Meu Então, na época era Deus! impossível. Aí eu falei, não, vamos começar. Na verdade, eu pensei em desistir de tudo, na parte de redes sociais. Eu pensei em largar tudo, mas aí a minha esposa, não, para com isso, vamos lá, começar de novo. E aí a gente começou, agora eu tenho um grande parceiro que tá fazendo todo o trabalho com o meu Instagram, agora Não, e vai entrar vai em longe, outubro vai, também. vai Vai sim. conseguir sim, super, porque é um trabalho genuíno, né? E eu quero agradecer super toda essa visão que você trouxe. É necessário realmente entender o cérebro humano, o nosso corpo, né? Entender mais sobre essa saúde mental que a gente comentou. Tenho certeza de que quem ouviu esse episódio vai sair com mais consciência e talvez até mais cuidado consigo mesmo, né? E Exatamente. eu Já quero tem, né? agradecer mais uma vez essa entrevista, esse bate-papo aqui com você, Alexandre. Se você quiser deixar alguma mensagem, onde a pessoa pode te encontrar, sei que você já comentou ali do YouTube, que é muito Eu vou bacana o sim. YouTube dele, o Instagram, mas se você quiser deixar uma palavrinha para o pessoal que está ouvindo a gente, seria ótimo. Maravilha. Mas primeiramente eu agradeço, Júlio, essa oportunidade de a gente conversar, contar um pouco sobre mim, fazer até eu contar a minha trajetória desde que eu comecei. E então, o pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês. Se vocês quiserem me seguir, o meu Instagram é o @ACSRezende, de Alexandre César Santos, meu nome é gigante, né? Alexandre César Santos Rezende, então ACS Rezende. O meu canal do YouTube é o Dr. Alexandre Rezende, neurocientista, tá? Então, onde os meus 2 canais fortes, né? Eu tenho o TikTok e tudo mais, mas ainda eles estão não estão tão movimentados, né? A professora Alexandre Rezende no TikTok também, mas é onde são meus canais, né? E eu acho que eu acho que a mensagem que eu sempre gosto de deixar, né? Estude, aprenda. E quando você aprender, use. Esse é o mais importante. Não adianta você aprender, tem um monte de coisa aqui, isso se chama obesidade mental, você fica obeso mentalmente, mas não usa. Então, aplique tudo que você aprende, estude sempre, sem parar, sem parar. Não deixe que as redes sociais façam com que o seu cérebro seja preguiçoso, né? Então, faça cada vez mais o melhor, né? Gosto muito da frase que o Cortella usa nas palestras dele. Faça o seu melhor na condição que você tem, até ter condições melhores para fazer melhor ainda. Que eu acho uma frase que eu sigo para a minha vida. Né? Tento fazer sempre o melhor na condição que eu tenho. Então, essa acho que é uma mensagem importante para todo mundo aqui no final desse podcast. Perfeito, mensagem riquíssima. E para você que está ouvindo o Pode Virar Referência, segue a gente no Instagram, avalia o podcast, compartilha quem precisa ouvir essa mensagem também. E segue a gente se inscreve no YouTube, segue a gente no Instagram. E esse foi mais um episódio do Pode Virar Referência. Muito obrigada. Tchau, Obrigado, tchau. gente.